Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, então dando continuidade aí ao nosso conteúdo nessa terrível quarentena, hoje a gente vai ver a matéria de análise combinatória. A gente vai iniciar a análise combinatória, mais especificamente com o princípio fundamental da contagem, que é uma das técnicas mais importantes que a gente vai ver no decorrer do curso. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que é análise combinatória? Para que serve a análise combinatória? Na verdade, a análise combinatória ela vai ser o estudo de técnicas de contagem. São técnicas que vocês vão ver que são utilizadas para calcular de quantas formas é possível acontecer algum evento, ou de quantas maneiras diferentes é possível um determinado evento acontecer. Por exemplo, perguntas muito comuns. Quantas possibilidades de jogo existem como resultado na Mega Sena? A análise combinatória te ajuda a fazer esse cálculo. De quantas formas eu posso me vestir, tendo à disposição 8 blusas e 5 bermudas? Em uma sala de aula com 30 alunos, deve-se formar uma comissão com 6 alunos. De quantas formas diferentes podemos formar essa comissão? Quantos números pares de 3 algarismos distintos é possível formar, tendo esses elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Ou quantas placas de carro é possível formar, tendo 3 letras seguidas de 4 algarismos? São algumas perguntas até frequentes, alguns universos bem comuns de aparecer na análise combinatória. Repara que é sempre a quantidade, sempre a quantidade de possibilidades. A pergunta não vai ser quais são essas possibilidades, quase sempre vai ser quantas possibilidades existem. Para a gente entender melhor, de uma forma mais introdutória, vamos começar com a contagem direta. A contagem direta é o que você faz na raça, tá? Eu costumo chamar ela de na raça. Quando que você usa, né? Primeiramente, quando o universo de elementos ele é pequeno. Se você tiver ali poucos elementos, você consegue ver de quantas formas o evento pode acontecer, descrevendo um por um. Vou pegar um exemplo. O professor Flavão tem à disposição 2 bermudas diferentes e 3 camisas diferentes. Ignora esse 2 aqui. E 3 camisas diferentes. De quantas formas ele pode se vestir? Bom, galera, vamos chamar as bermudas de B1 e B2. Tenho 2, né? Vamos chamar as camisas de C1, C2 e C3, porque eu tenho 3. Você concorda comigo que uma possível escolha seria a bermuda 1 com a camisa 1? Outra possível escolha seria a bermuda 1 com camisa 2? Ou bermuda 1 com camisa 3. Aqui eu já tenho 3 formas diferentes de eu me vestir. Só que pode ser que eu use a bermuda 2 e a camisa 1. Ou a bermuda 2 e a camisa 2. Ou a bermuda 2 e a camisa 3. Ou seja, repara que a gente tem no total 6 possíveis escolhas. Como ele quer saber de quantas formas eu posso me vestir, a conclusão são 6 formas diferentes de se vestir. Aqui eu fiz a contagem direta, tá? Eu fui na raça mesmo, descrevi todos os possíveis cenários. Observe o seguinte, eu só tinha 2 bermudas e 3 camisas, então foi fácil eu descrever na raça um por um. Se a gente tivesse um universo de elementos muito grande, se eu tivesse 50 bermudas com 68 camisas, ficaria impossível. Impossível não, né? Mas ficaria muito complicado a gente descrever uma por uma. Então por isso que é importante você não ficar preso a essa técnica de contagem direta. Ela tem que ser uma exceção, tá bom? Raramente você vai usar a contagem direta. Vamos então para o que interessa, que é o princípio fundamental da contagem, que a gente chama carinhosamente de PFC. Galera, o princípio fundamental da contagem, o enunciado dele, eu vou ler para vocês, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Se uma escolha A pode ser tomada de X maneiras diferentes e uma escolha B de Y maneiras diferentes, então uma escolha de A e B sucessivamente pode ser tomada de X vezes Y maneiras. O que isso quer dizer? Não se prenda a esse enunciado. O que isso quer dizer? Basicamente o seguinte, vou lançar a brava para vocês. Significa que quando você tiver o E, ou seja, tem que acontecer um evento A e um evento B, é o que ele diz aqui, a escolha de A e B sucessivamente, você vai simplesmente multiplicar o número de maneiras, x vezes y. Então, o E multiplica. Fica com isso na cabeça. Se no seu raciocínio tem que acontecer isso e isso. Então é esse valor vezes esse valor. Já quando tiver o ou, se surgir no seu raciocínio o ou,
o ou soma, beleza? E multiplica ou soma. Macetinho aí para vocês gravarem de forma mais fácil. Vamos ver como é que isso ficaria num exemplo. O professor Flavão tem à disposição 2 bermudas diferentes e 3 camisas diferentes. De quantas maneiras ele pode se vestir? Veja, o mesmo exemplo do anterior, só que sem usar a contagem direta, usando o PFC. Tenho 2 bermudas, tenho 3 camisas. O que tem que acontecer? Eu tenho que escolher uma bermuda e uma camisa. Ah, olha o E. E multiplica. Então, peraí. Tenho que escolher uma bermuda. Escolho. Tenho quantas opções de bermudas? 2. Tenho que escolher uma camisa. Tem quantas opções? 3. Conclusão. Se eu tenho E, vai ser 2 multiplica vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. No slide anterior, a gente viu na raça, descrevendo um por um, que eram 6 formas diferentes de me vestir. Usando o E multiplica, a gente viu que 2 vezes 3 ó, deu 6 também. Beleza? Bom, agora mudou. Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 2 sapatos diferentes e 3 chinelos diferentes. A quantidade é a mesma aqui de cima, 2 e 3, 2 e 3. Só que agora eu tenho sapato e chinelo. De quantas formas eu posso me calçar? De quantas formas eu posso botar no meu pé esses sapatos e chinelos? É o seguinte. Qual é a diferença desse exemplo 2 para o exemplo 1? Olha o seu raciocínio. No 1 eu precisava de uma bermuda e uma camisa. Agora eu preciso de um sapato ou um chinelo. Não tem como eu calçar os dois ao mesmo tempo. Conclusão. Se eu tenho que escolher um sapato ou um chinelo, eu vou somar. Eu tenho 2 opções de sapato com 3 chinelos, ou seja, eu tenho 5 opções de calçado. Isso é até óbvio, né? Essa parte do ou aqui, esse exemplo até serve para fixar e tal, mas ele é até óbvio. Se você tem 2 sapatos e tem 3 chinelos, você tem 5 opções de calçar seus pés. Beleza? Então aqui a resposta seria 5. Pega isso aqui, gente. Grava, memoriza e multiplica ou soma. Quero chamar a atenção numa coisa. Esse e esse ou, ele vai estar no seu raciocínio, está na sua cabeça. Não vai estar no enunciado, tá? Por exemplo, aqui eu falo que tenho à disposição 2 sapatos e 3 chinelos. Não significa que esse e multiplica. Não, o que eu preciso? Eu preciso de um sapato ou de um chinelo. Então o ou está no meu raciocínio, está na resolução. Ó. Tranquilo? Vamos seguir. Fixando ideia. Ó. Primeira questão. Tendo à disposição 3 opções de entrada, 5 de prato principal e 4 de sobremesa, de quantas formas posso fazer o pedido de refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Então, estou no restaurante, tenho que fazer um pedido, tenho que escolher uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. De quantas formas diferentes eu posso fazer esse pedido? Bom, eu preciso escolher uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. Então, esse é o nosso raciocínio. Quantas opções de entrada eu tenho? De entrada eu tenho 3. De prato principal, 5. De sobremesa, 4. Como é tudo E, multiplica. 3 vezes 5 vezes 4, 60. 60 formas diferentes de fazer o meu pedido. 2. Rodolfo vai até um restaurante e encontra 2 opções de entrada. 8 de prato principal e 4 de sobremesa. Rodolfo deseja pedir uma entrada e um prato principal, ou então um prato principal e uma sobremesa. Então veja bem, Rodolfo não vai pedir um de cada. Ele vai pedir uma entrada e um prato principal, ou um prato principal e uma sobremesa. De quantas formas Rodolfo pode fazer a sua escolha? Ó, ficou mais interessante a questão. Qual é a primeira hipótese? A primeira hipótese é pedir uma entrada e um prato principal. Só que vai acontecer isso? Bom, é isso, ou então a segunda hipótese, que é um prato principal e uma sobremesa. Deu para entender o raciocínio aqui? O Rodolfo ele vai pedir uma entrada e um prato principal, ou um prato principal e uma sobremesa. É importantíssimo esse raciocínio do ou aqui. Hein? Vamos lá. A primeira hipótese, eu tenho para a entrada 2 opções. Para o prato principal, 8. Então fica 2 vezes 8, que dá 16. Existem 16 formas dele fazer o pedido se ele optar pela primeira hipótese. Na segunda hipótese, ó, o prato principal são 8 opções. A sobremesa são 4. Então vai ser 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32.
tem 32 formas diferentes de fazer o pedido pela segunda hipótese. Como a gente tem esse ou aqui, ou soma. Você vai pegar o 16, que é o resultado da primeira hipótese, e vai somar com 32, que é o resultado da segunda hipótese. Logo, a gente vai ter 16 vezes 32, que é 48. Foi claro? Essa questão ela misturou tanto a ideia de e nas hipóteses, quanto a ideia de ou, porque é uma hipótese ou a outra. Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Qualquer coisa você deixa escrito aí nos comentários que a gente responde, hein? Bom, uma técnica muito, mas muito usada dentro do princípio fundamental da contagem é o tracinho. O tracinho é maravilhoso. O tracinho é muito fácil de usar. É o seguinte, você vai obedecer 3 passos. Primeiro passo, você vai colocar um tracinho para cada escolha que será feita. Segundo passo, você vai colocar em cima de cada tracinho o número de opções que você tem para aquela escolha. Então, um tracinho para cada escolha. Em cima de cada tracinho você bota o número de opções de cada uma dessas escolhas. E depois, meu amigo, você vai multiplicar tudo. Olha como é muito fácil de usar, hein? Quantas senhas numéricas podem ser formadas com 4 dígitos? Não, lembrando, o tracinho ele faz parte do princípio fundamental da contagem, beleza? Quantas senhas podem ser formadas com 4 dígitos? Bom, se eu tenho 4 dígitos, eu vou ter que fazer 4 escolhas. Todo mundo concorda? Então, eu vou botar 4 tracinhos. Em cima de cada tracinho, boto o número de opções para aquela escolha. As senhas são numéricas, então a gente só tem 10 opções. Por quê? Pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não se esqueça do 0, hein? Então, você tem de 0 até 9, você tem 10 números, 10 algarismos. Então, o primeiro tracinho, a gente vai ter 10 opções de escolha. O segundo tracinho continua com 10 opções de escolha. No terceiro tracinho, eu tenho 10 opções. E no quarto, eu tenho 10 opções também. Tranquilo? Por que tiveram 4 tracinhos? Porque eu tenho que fazer 4 escolhas, são 4 dígitos. Em cima de cada escolha, eu boto o número de opções, tem 10 opções para cada um deles. Terceiro passo é multiplicar tudo. Multiplica tudo, a gente vai ter 10 mil senhas numéricas diferentes. Vamos melhorar um pouquinho. Quantas senhas numéricas podem ser formadas com 4 dígitos distintos? Pessoal, essa palavrinha, vou até grifar ela, distintos, vai ser muito comum dentro da análise combinatória. Ela é importante. Qual é a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2? É justamente a palavrinha distintos. O que vai acontecer devido a essa palavrinha? Como a sua senha tem 4 dígitos, você continua tendo 4 tracinhos. E vamos lá. Quantas opções você tem para a primeira escolha, para o primeiro tracinho? Tem 10 algarismos, de 0 até 9, né? Então, 10 opções. Só que você quer que tenha dígitos distintos. Então, espera aí. Eu não posso falar que eu tenho 10 opções aqui agora. Por quê? Porque não pode ser o mesmo número que foi antes. Os dígitos têm que ser distintos. Se sair o dígito 2 aqui, aqui não pode ser o dígito 2 de novo. Ou seja, daqueles 10 algarismos que a gente tinha à disposição, já usei um algarismo para o primeiro dígito. Sobram 9 algarismos. Então, no segundo tracinho, seriam 9 opções de escolhas. O terceiro dígito, daqueles 10 algarismos todos, já foram 2 escolhidos. Ó. Então, sobram 8 para o terceiro dígito. E para o quarto dígito, dos 10 algarismos que tem à disposição, já foram 3 antes. Ó. Então, sobram 7. Deu para entender? Tudo isso por causa desses distintos. Ó. Se é distinto, não pode repetir o número que foi usado antes. Então, 10, 9, 8, 7. Multiplica tudo, você vai ter 5.040. Então, de olho nessa palavrinha distintos. Hein? Exemplo 3. Quantas senhas numéricas podem ser formadas com 4 dígitos distintos? De novo, tem o distintos. Só que agora, ó, terminados em 3 ou 4. A sua senha ela tem que terminar com o número 3 ou terminar com o número 4. O que vai acontecer? Sua senha tem 4 dígitos ainda, então eu venho e boto
4 tracinhos. Esses dígitos têm que ser distintos e tem uma restrição aqui de ser terminado em 3 ou 4. Pessoal, sempre que você for usar o tracinho, você tem que começar pelas restrições. Como o exemplo 1 e o exemplo 2 não deram restrições nas posições, não deu nenhuma restrição, eu fui do primeiro até o último tracinho. Agora aqui está falando que tem que terminar em 3 ou 4, então a gente tem uma restrição aqui no último tracinho. Então é lá que a gente vai ter que começar, beleza? Começando por esse último tracinho, tem que ser o número 3 ou o número 4, ou seja, quantas opções você tem aqui? 2. Lembrando, ó, em cima de cada tracinho a gente bota o número de opções, hein? Tenho 2 opções, então eu boto o número 2. E, já que eu marquei restrição, eu vou lá para o início. Ó. E agora, sobraram quantos algarismos para eu botar no primeiro dígito? Dos 10, já usei algum aqui. Ah, professor, mas você usou o 3 e o 4. Não, eu usei o 3 ou o 4. Então, daquelas 10 opções que a gente tinha, só um deles foi usado. Sobram 9, ou seja, 9 opções para o primeiro dígito. O segundo dígito, das 10 opções, já usei uma opção aqui e uma opção aqui. Sobram 8. Dos 10 algarismos, a gente tem, já foi usado 1, 2, 3. Então, sobram 7. Beleza, então agora é só multiplicar tudo, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 2, que vai dar 1008. Existem 1008 senhas nesse formato que foi pedido. Tranquilo? Deu para entender o tracinho? Importantíssimo, você não pode sair dessa aula sem ter entendido o tracinho. Fixando a ideia. Ó, bem comum questões que envolvem placas de carro, hein? Quantas placas de carros diferentes é possível formar em uma região em que cada placa tem 3 letras distintas, seguidas de 4 algarismos quaisquer? Epa. A placa vai ter 3 letras distintas, seguidas de 4 algarismos quaisquer. No final de tudo, você vai ter que ter feito quantas escolhas? Concorda que você tem que fazer 7 escolhas? Por quê? Você tem que escolher 3 letras e tem que escolher 4 algarismos. Então eu vou botar 7 tracinhos. Primeiro a gente tem as letras seguidas dos algarismos, que foi o que o enunciado falou. Letras seguidas dos algarismos. 3 opções, 3 escolhas para letras, 4 opções para algarismos e vamos aos números. Fala comigo. Quantas opções de letra você tem para esse primeiro aqui, ó, para a primeira letra, primeiro tracinho? São 24 letras no alfabeto. Normalmente a questão ela te fornece isso, tá? Porque você não sabe se bota o K, se bota o Y, entendeu? Então a questão vai te falar. Aqui foi erro meu não ter botado, mas a gente tem 24 letras no nosso alfabeto, então seria... Pelo amor de Deus, tem 26, desculpa aí. Português não é meu forte, tem 26. Então 26 opções para a primeira letra. Como as letras, olha só, letras distintas... Das 26 letras, já usei uma aqui, sobram 25 para cá. Bom, das 26 letras, já usei 2 aqui, sobram 24 para cá. Vamos aos algarismos. Bom, existem 10 algarismos, de 0 até 9. Então, 10 algarismos, 10 opções para o primeiro algarismo. Os algarismos têm que ser distintos? O enunciado não falou, não. Falou que as letras são distintas, só que os algarismos são quaisquer. Então, continua com 10 opções para outro algarismo, 10 para outro algarismo e 10 para outro algarismo. Multiplica tudo, ó. Multiplica tudo que tem nos tracinhos. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 156 milhões de placas diferentes. Então, dá para você emplacar aí 156 milhões de carros. Que loucura, hein? Que doideira. Questão 2. Quantos anagramas é possível formar com a palavra Flávio? Ó, anagrama, que porra é essa? Pessoal, anagrama também é bem cobrado dentro da análise combinatória. E não é nada mais, nada menos do que você pegar uma palavra e ir trocando de posição as letras dela. Por exemplo, Flávio. Anagramas da palavra Flávio. Se você trocar o I com o O de posição, fica Flavói. Beleza, é um anagrama. Essa palavra que é formada no anagrama não precisa fazer sentido nenhum, tá? É qualquer palavra que você forma trocando as letras de posição. Por exemplo, Flavói, Lavof, Olivaf.
I não precisa fazer sentido nenhum. Tudo isso aqui são anagramas, etc, porque tem vários, né? A pergunta é quantos anagramas a gente tem. Bom, a palavra que vai ser formada, o anagrama que vai ser formado, ele vai ter 6 letras, porque Flávio tem 6 letras. Eu já vou ficar mudando a ordem. Então, 6 letras eu tenho 6 tracinhos. Quantas letras eu tenho como opção para o primeiro tracinho? 6. Pode ser o F, L, A, V, I ou O. Quantas letras eu tenho como opção para o segundo tracinho? Pessoal, aqui são 5. Por que 5? Das 6 letras, uma delas já foi para a primeira posição. Ou seja, vamos supor que o F já saiu aqui na primeira posição. Sobram só 5 letras para o segundo tracinho. E com esse mesmo pensamento, ó, o próximo tracinho são 4. Por quê? Das 6 letras, já usei uma letra aqui, já usei uma letra aqui, sobram 4 para cá. Depois 3, depois 2, depois 1. Tranquilo? Multiplica tudo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 é 360. 360 vezes 2 é 720. Então a gente tem 720 anagramas diferentes aí, hein? Deu para entender o que é anagrama? Tranquilo? Anagrama é moleza. Easy. Bom, uma corrida é disputada por 13 atletas. Sabendo que um deles abandonou a prova devido a uma lesão, acho que esse se está escrito errado. É D. De quantas maneiras diferentes é possível formar o pódio dos 3 primeiros colocados? Você tem uma corrida com 13 atletas. Um deles abandonou a prova por causa de uma lesão. De quantas maneiras diferentes é possível a gente formar esse pódio? Com 3 primeiros colocados. Bom, se são 3 primeiros colocados, a gente vai botar 3 tracinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Quantas opções de atleta a gente tem para o primeiro colocado? Não são 13, são 12. Porque um deles abandonou a prova, então não pode estar em primeiro. 12 opções. Tem como atleta que foi primeiro ser também o segundo colocado? Lógico que não. Então sobram agora 11 atletas para o segundo colocado. E agora 10 atletas para o terceiro colocado. Beleza? Deu para entender por que vai diminuindo aqui? Ó? Você não pode repetir o atleta no primeiro e no terceiro colocado. Ou ele é primeiro, ou ele é terceiro, ou ele é segundo, ou ele não é nada. Multiplica tudo, 1320 pódios diferentes a gente vai ter aqui. Tranquilo? Vamos lá. Resolver. A teoria acabou, tá? Eu quero que vocês fiquem memorizados o seguinte. O E e o OU. E multiplica e OU você soma. E o tracinho. O tracinho é muito importante, galera. Beleza? Pega esses dois conceitos que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Ó, quantos números pares, vou pegar nosso marca-texto, já falou que o número é par, de 4 algarismos distintos, eu posso escrever com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pessoal, se tem que ter 4 algarismos, eu vou botar 4 tracinhos. Lembre-se, comece sempre pela restrição. A restrição é tem que ser par. Se o número tem que ser par, ele tem que terminar em par. Todo número par, ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ou seja, ele termina em número par, em algarismo par. Então, esse algarismo do quarto tracinho tem que ser par. A gente tem como opção o 2, o 4 e o 6 dentro do que foi fornecido. Repara que o 8 não está dentro do nosso universo, nem o 0. Então, tem que ser 2, 4 ou 6. Eu tenho 3 opções para o último tracinho. Tem que terminar em par. Então, 3 opções. Agora, a gente pode marcar normalmente. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 algarismos disponíveis. Dos 6, já usei um aqui. Sobram 5 para cá. Agora, dos 6, já usei um. Deixa eu trocar o ponteiro. Já usei um aqui, já usei um aqui. Então, sobram 4 para cá. Dos 6, já usei um aqui, um aqui, um aqui. Sobram 3 para cá. Beleza? Então, multiplica tudo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Já tinha um spoiler da resposta, né? 180. A gente tem 180 números pares de 4 algarismos distintos, formados por esses algarismos aqui.
Easy, né? Moleza para nós, letra B. Questão 2, questão de pintar mapas. Pintar mapas também é muito comum de aparecer na análise combinatória. O mapa abaixo representa a divisão do Brasil em suas regiões. O mapa deve ser colorido de maneira que regiões com uma fronteira em comum sejam coloridas com cores distintas. Determine o número de maneiras de se colorir o mapa usando-se 6 cores. A gente tem 6 cores à disposição. Na verdade, eu montei essa questão aqui, em vez de usando-se 6 cores, o mais correto seria dizer tendo à disposição 6 cores. Tá? Você não precisa usar todas elas, até porque o Brasil só tem 5 regiões. Então você não vai usar 6, você tem à disposição 6 cores. É o seguinte, você vai fazer assim. Ó. A gente não tem que começar sempre pela restrição. A restrição é regiões com uma fronteira em comum sejam coloridas com cores distintas. Então, se eu pintar o Sudeste de amarelo, pintei ele de amarelo, eu sei que aqui em cima o Nordeste não pode ser amarelo. Beleza? É isso que ele está falando. Regiões que fazem fronteira não podem ter a mesma cor. Nesse tipo de questão, você vai começar pintando sempre a região que mais tem fronteira. Tranquilo? Por exemplo, o nosso Centro-Oeste. O Centro-Oeste, trocar o ponteiro aqui, o Centro-Oeste, ele faz fronteira com todas as regiões. Então ele é o que mais tem restrições. Comece pelas restrições. Então vou começar por ele. Quantas opções de cores eu tenho para o Centro-Oeste? Para o Centro-Oeste, eu tenho como opção de cor 6 diferentes. Então 6 aqui para o Centro-Oeste. Qual é a outra que mais tem restrição depois do Centro-Oeste? Olhando rapidamente aqui, a gente vê que é o Nordeste. O Nordeste ele faz fronteira com 3 regiões, então vamos para lá. Quantas opções de cores eu tenho para o Nordeste? Das 6 opções disponíveis, uma já foi usada para o Centro-Oeste, ou seja, sobram 5 para o Nordeste. Beleza? Vamos então para o Sudeste. Das 6 opções disponíveis, já usei uma no Centro-Oeste, já usei uma no Nordeste, sobram 4 opções para o Sudeste. Agora vamos para o Sul. Das 6 cores disponíveis, o Sul não pode ter a mesma cor que o Centro-Oeste e que o Sudeste. Ou seja, sobram 4 opções para o Sul. Deu para entender? Se viesse no embalo, 6, 5, 4, acharia que é 3 aqui. Por que é 4? Eu tenho 6 à disposição. O Sul ele não pode ser a mesma cor do Sudeste nem do Centro-Oeste, ou seja, sobram 4. O Sul pode ter a mesma cor que o Nordeste. Se o Nordeste estiver lá de amarelo, o Sul pode estar de amarelo também, porque eles não fazem fronteira. Aqui está escrito que tem que fazer fronteira para ter restrição. Deixa eu apagar esses rabiscos. Então, continuando aqui, vamos para o nosso Norte. Das 6 opções de cores, o Norte não pode ter a mesma cor que o Centro-Oeste, nem que o Nordeste, ou seja, sobram 4 para o Norte. Tranquilo? Ou seja, é só fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que deu 1920. Já tinha um spoiler também, peço perdão para vocês. 1920 é o que tem lá na letra C. Tranquilo? Comece sempre pela região que mais tem restrição. Ó, questãozinha do Enem PPL. Diz assim: uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir de seu computador para a rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então você tem 4 chaves seletoras e cada uma pode estar com 0 ou 1. Pode ser tudo 0, pode ser tudo 1, pode ser 0, 1, 0, 1, pode ser 0, 0, 0, 1. Tem várias opções. Cada escolha das posições dessa chave corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... E quantas frequências diferentes a gente vai ter? Se eu tenho 4 chaves seletoras, eu boto 4 tracinhos. Se elas podem estar na posição 0 ou 1, então cada tracinho tem 2 opções, é 0 ou 1, então 2 opções. Para todos os tracinhos. Tem que estar 0 ou 1 aqui, 0 ou 1 aqui, 0 ou 1 aqui ou 0 ou 1 aqui. Multiplica tudo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, é o que tem lá na letra D.
D de Deus. Beleza? Vamos para a próxima. Está acabando, prometo. Questão 4. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização? Quantas palavras existiam, sendo que no alfabeto só existem 3 letras e a palavra tem que ter de 1 a 4 letras? Espera aí. A palavra pode ter só uma letra? Pode. Pode ter de 1 a 4. Pode ter 2 letras? Pode. Pode ter 3 ou pode ter 4. Então, olha o nosso raciocínio. Se tiver uma letra, eu tenho um tracinho. Se tiver uma letra, eu tenho um tracinho, que eu tenho que fazer uma escolha só. E tem 3 opções de letras, né? Então, 3. Resposta, 3. Existem 3 palavras com uma letra só. Só que existem palavras com 2 letras. Então, 2 tracinhos. Para o primeiro tracinho, eu tenho 3 opções de letras. Para o segundo tracinho, eu tenho 3 opções de letras também. Porque ele não falou que as letras são distintas. A palavra ela pode ter a mesma letra. Então, 3 vezes 3, 9. Só que as palavras podem ter com 3 letras. Se tiver 3 letras, eu tenho 3 tracinhos. Beleza. A primeira letra aqui tem 3 opções. Para a segunda letra, 3 opções. Para a terceira letra, tem 3 opções também. Ou seja, deu 27, multiplicando 3 vezes 3 vezes 3, 27. Só que as palavras, elas podem ser palavras com 4 letras. Está escrito aqui, ó, de 1 a 4 letras. Se tiver 4 letras, eu tenho 4 tracinhos. 3 opções de letras para o primeiro tracinho, 3 para o segundo tracinho, 3 para o terceiro tracinho e 3 para o quarto tracinho. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. O que você tem que pensar agora? A pergunta é quantas palavras existiam. Existiam 3 com uma letra, 9 com 2, 27 com 3 e 81 com 4. Ou seja, é só somar tudo. As palavras elas podem ter uma letra, ou 2 letras, ou 3 letras, ou 4 letras. Soma os 4 resultados que você obteve. 81 mais 27 mais 9 mais 3 dá 120. Então existiam 120 palavras letra E. Questãozinha muito boa da Famema. Vem comigo. 3 tubos de ensaio com rótulos A, B e C serão colocados em um suporte que possui 5 lugares alinhados e encontra-se fixado em uma parede. A figura mostra uma das possíveis disposições do tubo. Então você tem 3 tubos ABC e tem 5 posições. Aqui ele deu um exemplo, ó, B, A, C, distribuído dessa forma. Sabendo que o tubo com rótulo C não pode ocupar as extremidades do suporte, ele acabou de tirar uma restrição, hein? Sabendo que o tubo de rótulo C não pode ocupar as extremidades do suporte. Vou grifar essa restrição. O número de maneiras distintas de esses tubos serem colocados nesse suporte é. Então, de quantas formas a gente pode distribuir esses tubos aqui nesse suporte, cumprindo essa restrição de o rótulo C não poder ocupar as extremidades do suporte. Pessoal, o que pode gerar um pouco de confusão aqui? Se você pensar que são 5 tracinhos, vai estar errado. Por que não são 5 tracinhos? A gente não tem que fazer 5 escolhas aqui, a gente tem que fazer 3 escolhas. A gente tem que escolher a posição do tubo A, escolher a posição do tubo B e escolher a posição do tubo C. Então tem que fazer 3 escolhas, eu tenho 3 tracinhos. Um tracinho para o A, um para o B e um para o C. Bom, quantas opções de posição a gente tem para o tubo A? Tem 5 opções, certo? Ele pode estar em qualquer... desculpa. Comece pelas restrições. A restrição está lá no tubo C. Se o tubo C é restrição, vamos começar por ele. Quantas opções de espaço eu tenho aqui, de buraquinho, para o tubo C? Só 3. O tubo C pode estar aqui, aqui ou aqui. Ele não pode estar nas extremidades. Então, 3 opções para o tubo C. Vamos lá para o tubo A. O tubo A tem quantas opções? Das 5 opções, uma já foi para o C, ou seja, sobram 4. Vamos para o tubo B. O tubo B, das 5 opções, uma já foi para o C e uma já foi para o A. Sobram 3. Então, 4, 3, 3, multiplica, dá 36. É o que tem lá na letra C.
Ó, questão 6, para finalizar, a última questão, é a questão do Gabigol. Dá uma olhada. Ó. O Gabigol deseja chegar até a cidade D, saindo da cidade A. Na imagem abaixo, cada seta indica uma estrada que liga uma cidade até a outra. Então, cada setinha aqui é uma estrada diferente que ele pega para ir de uma cidade até a outra. Determine quantos caminhos diferentes podem levar Gabigol da cidade A até a cidade D. Ele vai sair da cidade A, quer chegar na cidade D. Então, quantos caminhos diferentes existem? Bom, concordo que existem duas hipóteses. Pode ser que ele faça o caminho, o trajeto ABD, direto, ou então que ele faça ABC e depois desça para D. Então, tem duas hipóteses. Vamos estudar a primeira hipótese. Se ele fizer o caminho direto, ABD, ele vai ter que fazer duas escolhas. Ele vai ter que escolher a estrada que ele pega neste momento aqui e a estrada que ele pega neste momento aqui. Então, dois tracinhos. Quantas opções ele tem para a primeira escolha? Ele tem 3 estradas para ir até B. Então, 3 aqui em cima. E tem 2 estradas para ir até D. Então, 2. 3 vezes 2, 6. Na segunda hipótese, é quando ele faz aquele caminho um pouco mais longo, A, B, C, D, ele tem que fazer uma escolha para ir até B, uma escolha para ir até C e uma escolha para ir até D. Ou seja, ele tem que fazer 3 escolhas, tem 3 tracinhos. Para a primeira escolha, ele tem 3 opções de sair de A e chegar a B. Então, 3 opções, fica 3 aqui em cima. Na segunda escolha, ele tem 2 opções de estrada para ir de B até C. Agora que ele está em C, ele tem 3 opções para descer. Então, 3. 3 vezes 2 vezes 3 vai dar 18. Como ele vai fazer a primeira hipótese ou a segunda hipótese, a gente soma 6 mais 18, 24. É o que tem lá na letra D. Tranquilo? Bom, pessoal, essa aí foi a última questão. Deu para a gente iniciar o nosso estudo em análise combinatória com essa ferramenta importantíssima que é o princípio fundamental da contagem. Auxiliado aí pelo tracinho, né? Tracinho é uma ferramenta maravilhosa. Vocês vão ver que é muito útil. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Pode mandar um WhatsApp, a gente ajuda. E até a próxima. Valeu, tchau!